Livro O Nome de Jesus, de Kenneth Hagin. Capítulo 16. Espíritos malignos nos lugares celestiais. Porque não temos que lutar contra carne e sangue, mas sim contra os principados, contra as potestades, contra os príncipes das trevas deste século, contra as hostes celestiais da maldade nos lugares celestiais. Efésios capítulo 6, verso 12. À margem de uma boa Bíblia de referências, encontramos a seguinte parafrase: espíritos malignos nos lugares celestiais. Existem espíritos malignos no céu? Os estudiosos da Bíblia concordam que o apóstolo Paulo referiu-se à própria experiência quando disse: conheço um homem em que há 14 anos, se no corpo não sei, se fora do corpo não sei, Deus o sabe. Foi arrebatado até o terceiro céu, foi arrebatado ao paraíso e ouviu palavras inefáveis de que ao homem não é lícito falar. 2 Coríntios capítulo 12, verso 2 e 4. As Sagradas Escrituras falam em 3 céus. O primeiro é o céu atmosférico, imediatamente acima de nós. Acima deste há o céu onde estão as estrelas. Por fim, está os céus dos céus, o paraíso onde está o trono de Deus. Quando Efésios capítulo 6, verso 12 diz: hostes espirituais da maldade nos lugares celestiais, faz referência ao primeiro céu, a atmosfera em redor de nós, a qual está literalmente infestada de espíritos malignos. É assim que a palavra de Deus ensina. Penso que a maioria dos cristãos conhece os 2 primeiros pré-requisitos. Veja o capítulo anterior, mas desconhece o terceiro, que é reconhecer o poder do nome de Jesus e usá-lo. A Bíblia é o nosso manual. Já li muitos livros em outras linhas de pensamentos, mas não posso engolir tudo quanto há neles, porque não está em harmonia com as Escrituras. Os autores podem ser pessoas bondosas e até meus amigos. Posso amá-los no Senhor, porém, não devo concordar com tudo quanto dizem quando está em desarmonia com os Atos dos Apóstolos ou com toda a palavra de Deus. Não seguirei pessoa alguma enquanto ela permanecer afastada dessa verdade. O nome de Jesus terá o mesmo poder agora exatamente como tinha nos dias da igreja do primeiro século. Lidar com os demônios hoje será exatamente como era naquela época. Leia o livro dos Atos cuidadosamente e note como os discípulos usavam o nome. Sublinhe ou anote todos os versículos relativos à maneira de usá-lo quando se tratava de repreender os demônios. Veja como acontecia, geralmente de modo espontâneo. Se a sua vida tem sido derrotada e controlada pelo poder do adversário, levante-se neste nome todo-poderoso de Jesus. Lance o inimigo para trás e aceite a libertação. Depois vá e liberte os outros. Você não poderá libertar os outros até ter a certeza de estar livre. Comece por lidar com o diabo em sua vida. Não quero dizer que você precisa expulsar um demônio de si mesmo. Ele, contudo, está pronto para atacá-lo, assim como está para me atacar também. A nossa luta não é contra o sangue e a carne, mas sim contra os principados e as potestades. Se a igreja dos primeiros cristãos lutava contra eles, do mesmo modo podemos
pelejar também. No entanto, entraremos naquela batalha com a consciência de que Jesus é o vencedor. Faça estas confissões em voz alta, porque você crê de coração naquilo que diz. O nome de Jesus me pertence. Assim tenho autoridade sobre os demônios. Recuso-me a ser dominado por qualquer espírito maligno. Em nome de Jesus, repreendo Satanás, seu poder sobre o meu espírito, minha alma e meu corpo. Quebro todas as formas do seu domínio e proclamo a minha libertação e vitória. Você é um inimigo derrotado. Cristo o destronizou e todas as suas cortes. Já não tenho medo de você. Houve um tempo, Satanás, em que você me governava e eu era o seu escravo. Agora, no entanto, sou o seu Senhor, porque Jesus me deu autoridade sobre todos os poderes malignos. Estou livre, porque está escrito: se, pois, o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. João, capítulo 8, verso 36. Verdadeiramente estou livre. O Mestre disse: e conhecereis a verdade vos libertará. João, capítulo 8, verso 32. Agora conheço a verdade. Jesus derrotou o diabo. Os demônios e o próprio Satanás estão sujeitos ao nome de Jesus. Todo joelho se dobrará. Todas as coisas, ou seres nos céus, na terra, debaixo da terra, o céu, a terra e o inferno, sabem que Deus ressuscitou seu Filho dentre os mortos e o assentou à sua destra, muito acima de todo principado, potestade, poder e domínio, e lhe deu nome acima de todo nome. Portanto, esta garantia me pertence. Há poder, glória e majestade neste nome. Eu tenho o direito de usá-lo. Portanto, saia, Satanás. Saia, enfermidade. Dor, deixa meu corpo. Todo mal me deixe. Estou livre, porque conheço a verdade me libertou. Capítulo 17. Nele. Muitas vezes, as pessoas me perguntam como estudar a Bíblia. Embora eu tenha muitas sugestões, há uma delas que apresento acima de todas as demais. Se já for cristão, leia o Novo Testamento do começo ao fim. Primeiro, as epístolas, porque elas são documentos escritos para a igreja. Durante a leitura, procure todas as expressões tais como em Cristo, nele, em quem, por quem, etc. Em seguida, sublinhe tudo. Há aproximadamente 140 desses textos bíblicos que dizem quem você é e o que possui por estar em Cristo. As passagens bíblicas mostram-lhe sua posição como cristão. Você está em Cristo. Identificam sua situação legal ao indicar seu lugar na família e no propósito de Deus. Por meio do estudo desses textos, você descobrirá o que a palavra de Deus diz a seu respeito, verá seu lugar em Cristo e saberá que quando Jesus deu à igreja o direito de usar seu nome, autorizou-a-nos a sermos seus representantes na terra. Na realidade, nas epístolas, a igreja é chamada de Cristo. No entanto, nós, a igreja, ainda não demos conta de que somos Cristo. Quando reconhecemos este fato, começaremos a obra que devemos realizar. 2 Coríntios capítulo 6, versos 14 ao 16, Revista Almeida atualizada. Não vos ponhais em julgo desigual com os incrédulos, porquanto que sociedade pode haver entre a justiça e a iniquidade? Ou que comunhão da luz com as trevas? Que harmonia
entre Cristo e o maligno? Ou que união do crente com o incrédulo? Que ligação há entre o santuário de Deus e os ídolos? Porque nós somos santuários do Deus vivente, como ele próprio disse: habitarei e andarei entre eles, serei o seu Deus, e eles serão o meu povo. O cristão é proibido de se colocar em julgo desigual com os incrédulos. Como seguidor de Cristo, ele é chamado justiça, e o descrente, iniquidade. O cristão é chamado luz, o descrente é conhecido como trevas. Verso 14. Agora note a declaração seguinte: que harmonia entre Cristo e o maligno. Verso 15. O servo de Deus é chamado Cristo. A igreja é denominada cristão, justiça e luz. Ela é chamada Cristo. É o que somos. Jesus é o cabeça, nós somos o corpo e o representamos. Veja, é isso que ele está dizendo. Tome meu nome, sejam meus representantes. Cristo, com seu corpo ressurreto, está à destra do Pai. Nós estamos aqui como seus embaixadores, não apenas coletivamente, mas também de modo individual. Quando oramos em nome de Jesus, tomamos o lugar de Cristo ausente. Estamos usando esse privilégio e a autoridade dele para levar a efeito a sua vontade na terra. Kenyon. Segundo ele é, se você não estiver realmente fundamentado nas Escrituras, talvez o seguinte texto bíblico não lhe pareça verídico, mas é. 1 João capítulo 4, verso 17, revista Almeida atualizada. Nisto é em nós aperfeiçoado o amor, para que no dia do juízo mantenhamos confiança, pois segundo ele é, também nós somos neste mundo. Segundo quem nós somos? Conforme Jesus. Onde? Quando chegamos ao céu? Não, neste mundo. Glória. Segundo ele é, também nós somos neste mundo. 1 João, capítulo 4, verso 17. Parte B. Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Hebreus, capítulo 13, verso 8. Nosso Salvador é o mesmo neste momento, assim como era quando andava pelas praias da Galileia. É o mesmo agora, assim como quando Bartimeu, o mendigo cego, ficava sentado à beira do caminho, perto da cidade de Jericó, e clamava: Jesus, filho de Davi, tem misericórdia de mim. Lucas, capítulo 18, verso de número 32. As pessoas em derredor, até mesmo os discípulos, segundo parece, procuravam fazê-lo calar-se. Contudo, ele não queria ficar quieto. Jesus parou e mandou que ele fosse chamado. Depois perguntou-lhe: que queres que te faça? O mendigo, cego, respondeu: Senhor, que eu veja. Em certo trecho, a palavra diz que Jesus teve compaixão dele. Conserve isso em mente e considere as passagens. Segundo ele é, e Jesus Cristo é o mesmo ontem e hoje e eternamente. Ele é agora tudo quanto sempre foi. E segundo ele é, também nós somos deste mundo. O mestre tinha compaixão e curava. John Laker, poderoso apóstolo de Deus, foi para a África do Sul aproximadamente no início do século passado. Após 5 anos, edificou 500 igrejas naquele continente. A esposa de um dos líderes do governo local
estava prestes a morrer de câncer. Sabendo que Laker ensinava a cura divina, o marido pediu que ele fosse para lá e orasse. Por estar sentindo muita dor, a mulher estava ingerindo analgésicos, mas tomou a decisão de parar. Vou lançar-me completamente na misericórdia do Senhor e não vou utilizar remédio contra a dor. Lake disse: se esta sua decisão estiver de acordo com a sua fé, nós iremos apoiá-la nisso. Ele e alguns outros pastores ficaram ao lado da cama dela, orando 24 horas por dia. A única maneira de a doente conseguir repousar e adormecer era por meio do clamor deles. Certa manhã, Lake voltou para casa a fim de tomar banho e trocar de roupa. No caminho de volta, cerca de 2 quarteirões da casa dela, ouviu-a gritar em agonia e correu para lá. Ele contou que, enquanto corria, a compaixão apoderou-se dele. Depois entrou correndo na casa, dirigiu-se imediatamente para o leito da enferma e, sem pensar, levantou aquele corpo emaciado e segurou-o nos braços. Ele ficou assim durante algum tempo, sentado na cama, chorando de compaixão, e a mulher foi, então, completamente curada. Cessaram todos os sintomas do câncer incurável. Notei, em meu ministério, que quando consigo entregar-me ao Espírito de Deus e permitir que a compaixão de Jesus brote em mim e flua de mim, curas maiores ocorrem. Temos o nome, a sua autoridade e a sua compaixão. Segundo Ele é, também nós somos neste mundo. Tomamos o lugar de Jesus e assumamos o nome dele exatamente como se o próprio Senhor estivesse aqui. A única diferença é que, em vez de Cristo fazer a obra, nós a estamos realizando por Ele. Nós a executamos mediante o mandamento dele. O Mestre nos deu a mesma autoridade que ele possuía quando estava aqui. A posição que o crente ocupa em Jesus dá-lhe a mesma categoria perante o Pai que seu filho tinha quando estava aqui. Kenyon. Deixe as palavras penetrarem no mais profundo de sua consciência. É um fato totalmente bíblico. Diante do Altíssimo temos a mesma importância que Cristo em seu ministério terreno. Jesus orou pelos seus discípulos e nós estamos incluídos, segundo o relato do capítulo 17 de João. Ao orar, ele disse, João, capítulo 17, verso 23, eu neles e tu em mim, para que eles sejam perfeitos em unidade e para que o mundo conheça que tu me enviaste a mim e que tens amado a eles como me tens amado a mim. O que Jesus disse? Ele declarou que o Pai ama os cristãos do mesmo modo que o amou. O Altíssimo não ama o Filho nem um pouco mais do que nos ama. Um famoso estudioso da Bíblia disse, quem dera que eu pudesse crer nisso. Graças a Deus eu posso crer. Isso é possível porque está na Bíblia. Ele nos ama da mesma maneira. Desfrutamos de semelhante consideração diante do Pai. 2 Coríntios, capítulo 5, verso 21. Aquele, Jesus, que não conheceu o pecado, o fez pecado por nós, para que nele fôssemos feitos justiça de Deus. Nele somos a justiça de Deus. Alguém disse, estou procurando ser justo. É como uma perda de tempo. Atualmente,
A justiça é um dos assuntos mais incompreendidos entre os cristãos. Eu ensinava certa vez sobre esse tema em uma igreja na Pensilvânia e, para ilustrar ao povo o significado verdadeiro da palavra, parei de repente e disse a um homem na fileira da frente. O pastor havia me dito que ele era o indivíduo mais espiritual que já pastoreara. O senhor é justo? Ora, engoliu em seco. Estou procurando ser. Eu disse, não gostaria de ser indelicado, mas quero fazer-lhe uma pergunta. O senhor é homem ou mulher? Sou homem. Como se tornou homem? Nasci desse jeito. É assim também a respeito de ser justo, eu disse. E concluí, a gente nasce desta forma. A justiça significa a posição correta diante de Deus. João, capítulo 15, versos 5 a 8, revista Almeida e atualizada. Eu sou a videira, vós os ramos. Quem permanece em mim e eu nele, esse dá muito fruto, porque sem mim nada podeis fazer. Nisto é glorificado meu Pai, em que deis muito fruto, e assim vos tornei meus discípulos. Quando você olha para uma árvore, não pensa que os galhos são uma coisa e a parte principal é outra. É uma só árvore. Jesus ensinou, eu sou a videira, vós os ramos. Onde crescem os frutos? Nos ramos. É por causa da vida na videira, mas são produzidos lá nos galhos. Devemos realizar as obras de Cristo, pois estamos nele. Temos o direito de usar seu nome para a glória de Deus Pai. O uso ilimitado do nome de Jesus, ressalta Kenyon, revela-nos a confiança implícita que Deus Pai tem na igreja. Isso, por si só, é um desafio. Deus nos revela a sua fé. Cabe a nós aceitar o desafio.